Nós temos uma série de perguntas que o pessoal fez ontem para que nós possamos responder, e eu gostaria que o senhor respondesse. Posso já colocar a pergunta aí na tela? Pode, tranquilo. Então a primeira pergunta é a seguinte: se Jesus vai voltar logo, devo fazer planos para o futuro ou devo largar a faculdade e só ficar na igreja? O que o senhor acha disso? Eu acho que eu faço isso já há 47 anos. Eu tenho quase 50 anos de conversão, mas há 47 anos, com segurança, eu faço isso. Eu vivo como se Jesus fosse voltar esta noite. Hoje. Já há anos que eu vivo dessa maneira. Mas me preparo para que o Senhor tenha a possibilidade de voltar daqui 100 anos, Amém. Daqui 30 anos, daqui 40 anos. Eu tenho que viver como se ele fosse voltar hoje. Amém. Mas tenho que me preparar para que, se não for hoje, como eu pensei que era há 40 e tantos anos atrás, e não foi, se não for hoje, for demorar mais 40, 50 anos, você se prepara profissionalmente e espiritualmente para ser um instrumento de implantar o reino de Deus na terra. Amém. E para você alcançar os lugares altos, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente e como família. Amém. Quando nós vivemos dessa maneira, você não se frustra, você vai se realizar interiormente, esperando o Senhor voltar. Nós estamos cheios de sinais que a vinda do Senhor é agora. Mas a cronologia nossa é diferente da maneira de Deus contar o tempo dele. Amém. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como um dia. Então nós estamos vivendo num dia do Senhor, e isso são anos e anos. Pode voltar hoje? Pode. Mas se não voltar, eu tenho que permanecer vivendo de uma forma intensa para o reino de Deus. Acho que o senhor falou uma chave aí que eu acho que muitas vezes a igreja perdeu isso com o tempo. Nós devemos estar preparados para se Jesus voltar, mas algo que talvez seja tão fundamental quanto é estarmos preparados também para se ele não voltar. Porque o que eu sempre... ele pode voltar nessa geração como pode voltar nas próximas. O senhor acha que pela falta desse despreparo para se ele não fosse voltar, seja por isso que muitas vezes a igreja perdeu a próxima geração? Se o senhor vê aí esses grandes avivamentos que tiveram aí para trás, avivamento lá da Inglaterra, até no próprio Estados Unidos, teve um grande mover de Deus, esperaram a volta para Jesus, mas na próxima geração, muitos deles se perderam. O fogo parece que se esfriou ou se apagou. Seria pelo fato deles não estarem preparados também para que, se Jesus fosse voltar, só lá na frente? Com certeza. Eu sempre digo, meu bispo, que os grandes evangelistas que foram um exemplo para nós em ensinar sobre o céu, sobre salvação, foram grandes homens, eles foram terríveis, foi um desastre escatologicamente. Preparar a igreja para o céu e não preparar a igreja para ir evangelisticamente, não apenas levando as pessoas a entender que a salvação os prepararia para o céu, mas evangelisticamente preparando as gerações para que, se Jesus não voltasse há 50 anos, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, essa geração estava preparada para implantar o reino de Deus. Nós estamos vendo aí no Afeganistão essa tristeza. O que está acontecendo naquela região é muito triste. O islamismo toma conta, o radicalismo toma conta. E qual foi o problema maior? Na minha opinião, foi a omissão da igreja. A igreja estava esperando Jesus voltar, esqueceu do ID. O ID ousado, o ID com autoridade,
com autoridade, o ide para implantar o reino de Deus. O implantar os valores do reino de Deus muda as estruturas das nações, muda a questão estrutural. E o que aconteceu? A igreja foi preparada para ser arrebatada, perdemos terreno, hoje enfrentamos aí uma grande tribulação, não sei até quando, e totalmente despreparado. Então, nós precisamos agora consertar esta visão. Jesus pode voltar hoje? Pode, mas como você tem ensinado, pode demorar mais 10 anos, 20, até 100 anos. Então, nós precisamos viver como se ele fosse voltar hoje e preparados para que, se demorar 50, 40, 100 anos, nós estamos formando gerações, nós mesmos não vamos ficar frustrados, nós vamos alcançar nossos objetivos espirituais, profissionais e vamos implantar o reino de Deus. E se ele voltar agora, melhor ainda. Eu espero que todo mundo que está participando aqui da live contigo, bispo, esteja com o passaporte em dia, Amém. Que não tenha vencido, está carimbado Amém. Na embaixada do reino de Deus, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se ele for voltar hoje, durmamos tranquilo e seremos arrebatados. Amém. Se não for, vamos acordar amanhã, vamos com motivação, viver como se ele fosse voltar amanhã e implantar o reino de Deus e ser os melhores em todas as áreas que Deus tem a oportunidade de nos colocar. Deus nos deu a oportunidade de estar. Apóstolo, eu sei que essa pergunta tem aí, mas deixa eu aproveitar o raciocínio que já adianta. Eu sei que o evangelho é só um, o evangelho de Cristo. Mas na palavra de Deus, no Novo Testamento, por hora nós ouvimos sobre o evangelho da graça, o evangelho da salvação, e por hora ouvimos o evangelho do reino, que são dois aspectos do mesmo evangelho de Cristo. O evangelho da salvação seria isso que o senhor falou, carimbar o passaporte. Mas, biblicamente, Jesus não nos salvou e nos deixou aqui na terra para que nós sentemos no banco da igreja esperando a volta dele. Isso seria um tremendo tédio e se você pensar logicamente, Deus seria muito melhor Deus te levar para a glória. Mas Deus te deixou aqui, porque tem um reino, um propósito para cumprir. O senhor acha que está faltando pregação sobre o evangelho do reino? Eu estou falando isso para o senhor porque eu ouvi o senhor falar sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de reino já a minha vida inteira. Mas eu conheço também muitos irmãos, muitos queridos aí fora, e eu sei o que está acontecendo. O senhor acha que a ênfase tem sido ainda muito mais o evangelho da salvação do que o evangelho do reino? Bispo, eu estava com a bispa Rúbia agora na hora do almoço, conversando um pouco, a sua felicidade, a sua mãe, né? Aleluia! Nós estávamos conversando e eu falei com ela, olha, eu estava lendo um texto, eu não sei se foi pela manhã ou na hora do almoço, eu falei para ela, quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui antes de subir para o céu. E brincando com ela, eu falei, onde Jesus ficava? Porque ele encontrava periodicamente com alguns discípulos. Né? Então tinha um período grande. E interessante que ele come nesse período de 40 anos. E a Bíblia diz o seguinte, ele ficou falando com os discípulos a respeito do reino de Deus. Ele não ficou conversando com os discípulos sobre o céu. O único momento que Jesus fala claramente com os seus discípulos sobre o céu, e talvez o mais importante, ele diz, eu tenho que ir preparar morada para vocês. Amém. Mas durante 40 dias ele ficou falando sobre o reino de Deus, Amém. Preparando os discípulos para começar a implantar o reino. E o ensino era tão forte que Pedro já tomou a frente e disse, Senhor, vai ser nesse momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque Israel é a nação eleita, Israel é a nação santa, como eu digo sempre, Israel é um ponteiro do relógio de Deus e a igreja é o outro. E quando eles estiverem ali juntos, indicando que é meia-noite, o Messias vai vir, o Senhor Jesus vai vir a segunda vinda dele. Então, o reino de Deus é mais do que apenas você ser salvo, pela graça de Deus se manter salvo. O reino de Deus, ele exige uma renúncia total da igreja.
E por isso que a gente não vê ainda o reino ser implantado. Porque a igreja não entendeu, quando digo igreja, estou falando em todo o contexto da igreja, né? A igreja visível, todas as denominações, a igreja não entendeu que a entrega total dela vai implantar o reino do Senhor e vai abreviar a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tempo precisa ser abreviado, e o tempo será abreviado desta maneira. Quando a igreja entender que essa entrega total... O que é consagração? Esses dias fizeram uma pergunta para mim. Consagração exige de nós um preço alto, eu digo, exige de nós o maior preço. É nos entregar completamente. Para a nossa carne é um sacrifício, para o nosso espírito é um prazer. Amém. Então, o reino de Deus ensina, interessante, para ser salvo, você precisa apenas aceitar a graça de Deus. Para entrar no reino, você precisa ter um arrependimento completo da sua vida. Apóstolo, se eu estiver errado, me corrige. Graça, salvação, o evangelho da salvação, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Salvação não precisa da ação humana, só o crer, receber, precisa da ação de Deus. Mas o evangelho do reino precisa de ação. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus precisa de renúncia, precisa de atitude. O texto mais forte disso aí, é o que você disse, eu gosto da tradução que diz que o reino de Deus é tomado por violência. Não a violência contra as pessoas, a violência da entrega total. Pegar a sua vontade, pegar a minha vontade e falar, não vou seguir isto mais. Isso é sacrifício, isso é entrega. Eu digo não a isto. Isto é pagar um preço. Quando o Senhor Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Ele está falando do reino, da consagração total, plena. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Interessante que 1 João diz, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. A salvação exige apenas de nós aceitarmos a graça e permanecermos em santidade pela graça de Deus. Agora, a consagração exige de nós andar como ele andou, porque nós estamos nele. Amém. A partir desse momento, eu me sacrifico, eu me consagro para implantar o reino de Deus. Aí as mudanças acontecem. Amém. Eu classifico sempre o andar com Deus de 3 maneiras. Você tem o primeiro estágio, nós somos servos. Segundo estágio, nós somos irmãos, foi Jesus que disse isso. E o terceiro, ele nos chama de amigo. Então você vai subindo de degrau até chegar um momento que a sua consagração é total, que a sua própria vontade deixa de existir. Aí a vontade dele está em mim. Quando Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou, ele estava lutando contra a vontade dele, estava sacrificando a vontade dele. E um dos sinais disso é quando ele diz, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele diz, não seja feito conforme a minha vontade. Então, para que o reino seja implantado, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus na terra, está muito longe. Aí eu parto de um princípio. Então Jesus vai demorar a voltar. Né? Eu não posso olhar dessa maneira. Eu vi uma comparação que eu achei muito interessante, que aí o senhor vê se isso procede. Jesus, no primeiro advento, ele veio como cordeiro. No segundo advento, ele vem como leão da tribo de Judá para vencer o anticristo, o falso profeta, prender o diabo. A igreja, como corpo de Cristo, a igreja primitiva é uma representação do cordeiro. Mas a igreja dos últimos dias vai vir como leão, em nome de Jesus. Vai vir nativa. A expressão lá de Tessalonicenses, eu compartilhei isso com o senhor, a gente estava conversando sobre isso 1 dia, 2 dias atrás. Paulo fala sobre a força que detém a manifestação do anticristo. Tem muita gente que pega essa expressão deter e pensa que é ficar ali na defensiva, escondidinho lá dentro das 4 paredes da igreja, esperando a volta de Jesus. Não.
quando Paulo fala isso, ele está falando do contexto ali do Império Romano. O Império Romano, quando queria deter alguém, ele ia na ativa, era agressivo, invadia a cidade, tomava a cidade e deixava a pessoa reclusa naquele lugar. Da mesma forma, a igreja ela tem que deter a ação do anticristo, somos corpo do leão da tribo de Judá, estarmos na ofensiva. Tanto é que quando Jesus fala, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, está falando de agressividade. Eu falo agressividade não num termo negativo, mas de um termo de avançar. A igreja não é para ficar reclusa, tanto é que o significado da palavra igreja significa vir para fora, sair para fora, né? É chamado para viver na ativa. Isso procede? Procede e eu quero ir além. A essência da igreja, isso é um assunto que talvez você ou outro bispo, podia falar sobre... qual que é a essência da igreja? Yeah. E a igreja, ela não é eterna como instituição. Quando ela é arrebatada, e nós seremos arrebatados, voltaremos com Jesus, nós estamos em Cristo. Yeah. Nós vamos fazer parte do reino em Cristo. Então, a fase da igreja acaba. A partir daquele momento, nós estamos em Cristo. Hoje, qual que é a essência da igreja hoje? Deus criou a igreja para ela ser profética. Yeah. A essência da igreja é profética. E o que é profético nunca recua. Yeah. O profético sempre avança. O profético, ele é violento, profeticamente. Ele dita o caminho para que as nações andem. Então, a igreja nunca vai deter se ela ficar presa às quatro paredes. Agora, ela vai deter o avanço das trevas se ela confrontar este avanço. Nós vivemos no nosso país um momento singular, onde não existe três reinos. Não existe o reino das trevas, o reino da luz e o reino humano. Não tem como ficar em cima do muro. Você é de um lado ou do outro. Então, a igreja, a essência da igreja é profética. Ela não é política, ela é profética. Yeah. Eu não posso ser político, eu sou profeta, eu sou sacerdote. Agora, o profético, o que ele faz? Ele unge os Josés, ele unge os Daniéis, ele unge os Moisés, ele unge as Esther, ele unge as Déboras, que são enviado pelo manto profético da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui do Afeganistão. Por que as pessoas estão fugindo do Afeganistão? Né? E a igreja está sendo encurralada no Afeganistão, porque nós não concentramos a força profética naquela região e perdemos espaço. Né? Quando você tem a força profética da igreja, você prepara os membros da igreja para, se Jesus não voltar hoje, eles terem qualificação espiritual, qualificação profissional, qualificação estratégia, para não permitir que o anticristo faça o domínio dele antes da hora. Né? Então, nós precisamos entender que precisamos viver como se Jesus voltasse. Vou falar de novo. Muitas vezes a gente tem esse embate escatológico com você, com o bispo Fábio, e sempre falamos, vocês acham que, muitas vezes acham que eu penso que Jesus vai voltar daqui tantos anos. Não, eu vivo como se Jesus fosse voltar hoje. Amém. Mas a igreja tem que ser profética hoje. Amém. Porque senão ela não vai deter o avanço das trevas. Vamos para a próxima pergunta. Vamos fazer a pergunta para o apóstolo. Os mortos em Cristo estão conscientes no céu ou dormindo? Recebo muito essa pergunta, apóstolo. O texto mais claro sobre esse momento é quando Jesus fala para... A Bíblia falou ladrão que estava do lado. Ladrão não, ele cometeu. Então, o que foi morto com Jesus no lado. Hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. No paraíso. Então, eu vou trazer mais ou menos essa luz sobre essa verdade. Aqueles que morreram em Cristo irão para um lugar onde eles têm consciência da presença do Senhor. Amém.
o lugar onde eles desfrutam da vida do Senhor. E eles já entram na dimensão de tempo de Deus. Amém. O tempo de Deus é um dia, são muitos anos. Amém. Então, para aquele que morreu, é como se ele tivesse passado hoje para o outro lado. Quem fica aqui está na dimensão do Cronos e demora, fica angustiado, mas a pessoa que foi, ele está em um local onde tem consciência da presença, está desfrutando da presença, está esperando o momento do juízo final para que ele possa entrar na eternidade junto com. Amém. Próxima pergunta, gente, coloca aí na tela. É normal temer a volta de Cristo? Sentir um friozinho na barriga, apóstolo? É normal sentir o quê? Medo da volta de Jesus? Tem muita gente que tem medo aí da mensagem do fim dos tempos, a volta de Jesus. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor tem outra coisa que eu vou começar a ministrar agora é sobre o inferno. Porque pouco se fala do inferno. Muito se fala da volta. A volta você só pode ter medo se você for para o inferno. Então, é bom entender, porque hoje tem esse ensino da graça, mas nunca se ensina sobre o inferno. Tem o ensino da graça totalmente errada. A graça de Deus não é cúmplice de pecado. A graça de Deus me fortalece para vencer o pecado. Agora, do inferno, nós temos que ter medo mesmo. O inferno existe e é muito bom a pessoa acertar o passo rápido. Porque hoje eu estava ministrando aqui em São Paulo com os irmãos e falei que cada um de nós, quando entrarmos no dia do juízo final, nós vamos ganhar uma LED. Aquelas LED bonitas, grandes, né? Até que eu não sei como vai ser a tecnologia lá, que já é maravilhoso. Então nós vamos ganhar lá, cada um vai ganhar uma LED lá de 20 por 10. E vamos sair alegre, né? Aí, aquela LED bem clara, vê tudo. Aí, na hora do juízo final, sabe o que vai acontecer? Nossa vida vai ser transmitida na LED que nós ganhamos. Amém. E a justiça de Deus vai ser feita. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. As pessoas irão pelo seu próprio procedimento. Então, é bom acertar agora, né? Porque Jesus pode voltar hoje à noite. O medo do inferno também é uma motivação para o cara viver uma vida em santidade, né? E rápido. E rápido. Que ninguém pode dizer que vai viver até amanhã. Amém. Só Deus. Amém. Né? Amém. Então, é bom acertar a vida rápido. E medo da volta de Jesus, apóstolo? É normal ter? Precisa ter? Eu acho que não precisa ter. Tem que ter alegria e ficar maranata, maranata, maranata. Amém. Né? Não tem que ter medo. A pessoa só tem que ter medo da volta de Jesus, não por ele, mas porque o inferno existe e se ele não estiver andando dentro da palavra, vai para o inferno. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Próxima pergunta, pessoal. Coloca aí na tela. Já estamos vivendo a apostasia, apóstolo? O início dela, sim. O início dela, sim. Apostasia, que é um abandono da fé. Eu creio que a pessoa... O início dela, sim. Amém. Na Europa, em alguns lugares, o início delas. Eu estava vendo, apóstolo, ali naquela universidade de Harvard, ela foi inaugurada por puritanos, por cristãos. Pois é. Eu vi que essa semana aconteceu um embate lá, porque o chefe da cadeira de religião, de estudos religiosos, ele é um ateu declarado. Olha que interessante. Eu quero aproveitar, hoje no meu Instagram, eu coloquei algo, uma história de uma biografia de um cientista francês. Fantástico, sensacional. Luiz você Pasteur. leu, né? Eu acho que todos nós temos que fazer uma propaganda aqui do meu Instagram rapidinho. Fazer um comentário lá. Entrar lá e ver a história. Amém. Isso aconteceu 70 anos atrás. Uau. 70 anos atrás. Né? Então, foi não mais, muito mais de 70 anos. 70 anos, muito mais. 70 anos tinha o senhor que recebeu... séculos atrás, né? Séculos atrás. Pastor então, foi quem fez o pasteurismo, né? Que é conhecido, foi um grande cientista e cristão. Cristão. Então você vê que a partir daquele momento é a entrada da apostasia. Né? Aquele aluno da faculdade, seria muito bom se a pessoa entrasse aí e lesse a história.
E ele estava criticando a veracidade da Bíblia, né? A igreja tem falado mais sobre salvação do que reino. Aonde está o equilíbrio? Nós falamos muito sobre isso, né, pô? Eu acho que a igreja ela precisa equilibrar a sua mensagem, né? Ela precisa equilibrar a sua mensagem. A Igreja Fonte da Vida é uma igreja que eu faço parte da liderança, é uma igreja que tem esse equilíbrio na mensagem. Eu acho que, quando fala em igreja, nós vamos pegar aí toda a Igreja do Ocidente, e todo mundo, né? Ela fala muito mais da salvação do que reino. Lógico que a salvação ela precisa ser ministrada e nós precisamos fazer apelo, mas a salvação é um aspecto. Eu sempre... isso não é correto biblicamente, que tem o mesmo sentido, mas eu faço muitas vezes, quando eu estou brincando de escatologia, conversando com pessoas, escatologia é bom para deixar a pessoa nervosa, né? Porque escatologia é o tipo... escatologia não é uma ciência exata. Escatologia, Deus guardou segredos para ele. Mistério, né? Como chama, a verdade mistérios. Parcialmente revelada. Falamos sobre isso ontem. Jesus falou, a volta o Pai reservou para ele, né? Então, é como se o Pai colocasse alguns sinais, que é o que você está fazendo, você está mostrando que esses sinais está indicando, mas ninguém tem essa certeza. Então, quando o cara começa a me amolar demais, eu falo, meu irmão, tem essas duas expressões na Bíblia, reino dos céus e reino de Deus. Tem gente que só fala do reino dos céus e tem gente que fala do reino de Deus. Nós precisamos juntar as duas coisas. Amém. O reino do céu é a salvação, o reino de Deus é o sacrifício, amém, a entrega, é a consagração para que os valores do reino de Deus sejam colocados. O reino de Deus é a morte do eu. Jesus, interessante que João Batista vivia assim. João Batista estava no auge do seu ministério. Ele falou que ele cresça e que eu o quê? Diminua, porque chegou o rei. O rei estava ali. Amém. João Batista era apenas um veículo do reino. Então, o rei está voltando. Agora que precisamos pregar o evangelho do reino, entendeu? Obrigado, apóstolo. Vamos lá, uma oração. O senhor faz uma oração por nós? Agora. Amém. Pai querido, na autoridade do teu nome, nós declaramos que esse espírito do anticristo não vai entrar nas nossas famílias. Amém. Não vai dominar nossas mentes, não vai dominar as nossas crianças, não vai dominar os jovens, nem os adultos. Nós declaramos que esse espírito do anticristo já foi derrotado na cruz do Calvário e profetizamos o levantar da igreja Aleluia. Antes da volta do Senhor Jesus. Abençoa cada irmão que está nessa live, nessa maratona de estudos. Senhor, que eles recebam a tua unção, teu poder e tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, Obrigado, viu, bispo? Amém. Muito obrigado por participar. Passou rápido demais. Né? Pessoal, entra aí, @AP César Augusto, escuta essa história aí sensacional de Louis Pasteur, para quem conhece aí de física, química, foi um grande cientista, um homem de Deus cristão, o apóstolo colocou hoje à tarde, vale a pena, vai edificar a sua vida.